Na aula de hoje você vai sair de um formulário básico para um formulário com mais opções, deixando ele com cara de mais profissional, com lista de opções, com lista, com uma caixa maior de texto como se fosse um post. Tudo isso sem CSS, sem JavaScript, com HTML puro. Vamos juntos? Fala aí pessoal, bem-vindos de volta. Programando com Covery, eu sou o professor Covery. Nosso vídeo, nossa trilha de HTML, o nosso curso de somente HTML. Nós vamos continuar nosso estudo nos formulários. Tem mais coisas para ver? Uma pequena revisão, já vou puxar aqui o VS Code. Aqui nós temos o site como estava. Eu deixei um spoilerzinho ali de fininho e sair correndo. E tá aqui. Então, só para recapitular, nós vimos o form, a tag form, ela abre e fecha e tudo que estiver dentro dessa tag, tudo que estiver entre essa tag faz parte do formulário. E nós vimos que nós temos um label, um rótulo que é para dar sentido a um campo de input, né? Ele vai fazer ali apontar para o campo. O input ele tem alguns tipos, tem o tipo texto, e-mail, password, nós vamos ver outros tipos agora, por exemplo, tipo numérico. E nós temos um atributo chamado name, que é por onde um dado vai ser enviado pelo esse formulário. E um botão do tipo submit, que é o ato de enviar, né, de submeter, que está dentro do formulário e ele envia esse formulário assim que eu clico. Tá? Tem mais coisas para ver, mas para nossa aula aqui ainda não tem lógica de programação, não tem o PHP. Isso aqui, para entender a estrutura de um site, já está bom. Esse placeholder, que foi o que eu disse lá na aula passada, que eu vou explicar para vocês. O placeholder é um texto que fica escrito como dica para quando o usuário está acessando ali seu site e de repente ele entenda ali um tipo de máscara, um tipo de dica que fica escrito em cinza clarinho lá no seu campo com o texto que você deixou escrito ali no placeholder, que foi o que, ó, ele fica escrito ali em cinza bem clarinho e quando eu vou lá e digito alguma coisa, imediatamente esse digito seu nome some para não confundir a pessoa, né? Tá? Esse é o placeholder. Posso deixar ele no e-mail, é uma boa prática para a pessoa entender ali que tem um formato ali, né? Quer ver, ó? Geralmente, não sei se geralmente, mas seria mais ou menos assim, ó, email@exemplo.com. E o required, se você preferir, é um campo que eu digo ao formulário que o formulário ele não pode ser enviado se esse campo estiver vazio. Ele é um campo obrigatório ser preenchido. Então, aqui ainda sem JavaScript, nós obrigamos a pessoa a escrever a coisa corretinha e ainda exigir que esse campo seja preenchido. Então eu vou pôr aqui também. E olha só, já ficou grandão, né? Tá cheio de código aqui. Vamos abrir ali a página e ver. Então tá. Eu vou, olha, ó, o placeholder tá ali embaixo, né? Do e-mail. Ó, preencha esse campo. Preencha esse campo. Então eu vou tentar enviar assim, desse jeitinho o formulário. Ele validou já o primeiro. Eu tenho que preencher. Beleza? Vou tentar de novo. Eu sou teimoso. Ali ele não permitiu. Vou digitar só Luiz. E ele, sem eu digitar nada, ele já está falando, ó, insira um arroba ali. E após o arroba alguma coisa. Pronto. Vou tentar. Preenche esse campo. Então aquele required está me obrigando a preencher isso aqui. E agora quando eu envio, vamos ver se vocês descobrem a senha que eu vou digitar aqui, ó. Enviei. E a senha tá ali em cima na URL, né?
digitei Capcode com os dois letras C maiúsculas. E o restante tá ali. Certo? Uma pequena revisão do que aconteceu lá. E vamos continuar agora a nossa aula. Vamos apagar tudo isso aqui, menos o botão de enviar. Não, vamos apagar tudo. Vamos apagar tudo. Vamos deixar o formulário vazio. Eu vou aproveitar aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço, já que vocês entenderam o formulário. Vou deixar assim, com a organização um pouquinho mais fechada. Vou aproveitar e mudar o título da aula aqui, que é a aula 10 agora. E tá pronto. Vamos começar. Bom, eu vou criar aqui um label de... Vou chamar ele de mensagens, né? Não, um label mensagens. Mensagens. Porque eu posso querer digitar um monte de texto ali, né? E aqui não vai ser uma tag de input, porque a input ela é realmente só para um dado ali mais curto. Mas agora eu vou estar usando a text area, tá? A text area vai ser uma caixa maior. Eu posso dar um nome para ela, igual a gente usou nos outros. E inclusive eu posso colocar aqui que eu quero aproximadamente algo equivalente a 5 linhas e 30 colunas. E fecho esta tag text area, tá? Que ali ela vai ter um comprimento retangular mais ou menos. E já deixo o pula-linha ali porque nós vamos colocar mais coisas embaixo ali. Vamos ver como é que ficou isso. Tá lá. Aqui o label, né? E essa caixa bem grandona. Então ela inicia nesse tamanho. E nós temos aqui a opção de clicar e arrastar e aumentar isso aqui. Isso aqui mais para frente a gente consegue bloquear o tamanho, tratar essa mensagem para ficar o label aqui em cima, etc, com CSS. Mas eu vou colocar aqui, ó, vou copiar e colar. E se eu ultrapasso o tamanho dela, que está de certa maneira fixo, ele não vai aumentar sozinho, ele cria um scroll aqui para mim, lateral, bem legal. E aqui se eu for mexendo nele, ele quebra o texto para mim de maneira automática e atualiza ali o tamanho da barrinha do scroll. Tá? Muito massa esse aqui, o nosso text area. Beleza? Vamos seguir. Agora, para o que eu vou mostrar agora, eu vou tirar essa caixinha, ela é muito gigante. Eu vou deixar o label. Vou até tirar o BR, porque eu ia pôr embaixo aqui. Mas vamos fazer assim. Esse label aqui nós vamos colocar aqui, ó. Uma coisa que é bastante usada. É uma caixa para escolher uma cidade que a pessoa mora, né? Então, esse aqui ele vai ser uma tag de select. Não é select lá do banco de dados, tá? Ainda, para quem conhece. É isso aqui mesmo só. Eu vou tirar o ID. O ID a gente vai usar só quando tiver CSS. E vai ter o name. O name vai carregar o dado ali que a pessoa escolheu a opção. Então, este select, ele funciona da seguinte forma. Como ele vai ter opções dentro dele, vamos lá, eu vou ter 3, 4 cidades ou mais. Ali dentro, ele vai parecer muito com aquela tag de lista. Lista ordenada, lista desordenada. Então, agora ali dentro eu vou colocar as opções que este select, essa caixa de seleção vai ter, tá? Então, nós começamos aqui com a tag option. E aí, aqui vem umas dicas. Ela abre e fecha também, porque eu vou escrever entre elas qual que é o texto que eu quero que apareça na caixinha. Eu vou começar com esse aqui, ó. Selecione 3 pontos. Vamos ver. Deixa eu pôr aqui o name cidade, né? Cidade. Vamos ver o que que acontece do jeito que tá aqui agora. Como é que ficou lá.
Ó, selecione 3 pontinhos, o label e uma flechinha aqui. Por enquanto, não tem nada, né? Tem a primeira e única opção, que é um selecione 3 pontinhos. Inclusive, é a primeira. Agora, nós vamos continuar colocando opções. Porém, agora os nomes de algumas cidades aí, né? Então, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E não tem mais nenhum? Tá bom. Vou pôr uma aqui do meu gosto aqui. Deixa eu pôr o Salvador ali. Aí eu troco por Blumenau. E aqui, letra maiúscula, Blumenau. Esses textos que estão entre a tag de abertura e a de fechamento é o texto que aparece na página. Letra maiúscula, tudo bonitinho. Estes aqui são o value, é a opção que você selecionou que vai através do formulário. Então, se você enviar o formulário com esta cidade selecionada, ele envia este valor aqui através desse atributo aqui, desse parâmetro value, tá certo? Vamos ver como é que ficou lá a nossa página. Apareceu as opções. Selecione, inclusive, é uma delas, é a que inicia, né? Eu vou recarregar aqui, ó. E aí, quando eu clico, ele expande e eu posso escolher daqueles textos. Se eu apertar um botão de enviar aqui, a minha página, ela vai ser enviada ali na URL, como a gente viu, esse dado ali, tá? Vamos fazer isso, inclusive. Vamos colocar um botão. Aqui, ó. Botão e beleza, tá lá o botãozinho. Vamos enviar esse cara, só para vocês verem ali que eu vou enviar o Blumenau. Vou apertar enviar aqui, ó. Então tá lá em cima, cidade Blumenau. Se eu escolher Belo Horizonte, vocês vão ver que tem um tracinho ali, ó, Belo tracinho Horizonte, Rio de Janeiro, né? Cheio de tracinho ali. Pô, da onde vem esse tracinho? É desse valor aqui, ó, tá? Então a opção que eu escolhi, ele envia isso aqui através desse atributo, esse valor lá na URL. Show? É isso aí. Dá uma olhadinha e vê se você entendeu, tá tudo certo. Esse select é muito massa, ele é bastante utilizado, só que nós vamos ver outro agora. Esse que nós vamos ver agora, que é o Radio Button, é um Radio Button, é de uma opção única. Por mais que tenha inúmeras opções, a gente só pode escolher uma. Ele é um pouquinho diferente, tá? Vamos fazer assim, ó. Deixa ali o contato, deixa o botão. Vamos aqui trocar isso aqui por um parágrafo e chamar isso aqui de turno. Muito bem. Embaixo do turno, que isso aqui vai ser um parágrafo, agora vem a parte que é um pouquinho estranha desse cara, mas é assim que funciona, tá? Eu vou colocar ali um label. Deixa ele auto preencher aqui para mim. Isso. Vou pegar essa tag aqui, recortar ela e colar aqui. O próprio label vai ser a opção. É aí dentro, a gente coloca o input dentro da etiqueta, vai ficar mais fácil de visualizar. E o type desse input agora é radio, é rádio. E aí o nome vai ter um nome, é importante isso aqui. E o valor, tá? Manhã, na frente dele ali, na frente do input. Hora que eu colocar os outros, vai fazer um pouquinho mais de sentido, tá? Mas vamos lá, vou abrir o site. Olha como é que tá. Deixa eu colocar um BR. Vai ser melhor colocar um BR aqui, ó. Vai ficar melhor assim. Aí, fecha.
Beleza. Pronto. Então aqui é um parágrafo. E aqui é uma caixinha que eu posso marcar ela. E o legal aqui, como ela é uma opção obrigatória, praticamente, se eu clicar eu não consigo desmarcar, tá? E aí eu posso enviar esse cara, ele vai ali no turno, o valor manhã. Mas vamos lá. Vou colocar também o valor da tarde. Vou colocar um BR aqui, ó. Vou colocar um BR aqui. E vou colar esse cara aqui. Só que esse agora vai ter o valor tarde. E aqui o texto tarde. E o noturno. Vou colar aqui, ó. Noite, noite. Manhã, tarde, noite. São os períodos aí, né? E aí pula a linha para o botão não ficar deslocado ali. Show. Aí, vamos lá. Vamos ver como que ficou isso aqui. Olha só que bacana. O nosso parágrafo. E os nossos radio buttons. Eu vou recarregar a página. Vou carregar ela aqui, ó. Ela inicia sem nenhum marcado, tá? Isso aqui é um comportamento padrão. E agora eu vou marcar, por exemplo, o turno aqui da escola ali é noite. Olha lá, checou, né? Quando eu alterar, então eu vou mudar aqui para amanhã, ele automaticamente desmarca o que estava e marca o que eu cliquei ali no momento. Então, quando eu uso o tipo de botão radio, né, o radio, esse type aqui, ó, ele é o de opção única. Então eu só consigo marcar um ou outro. Importante o name deles ter o mesmo nome para que eles possam, as caixinhas, uma desmarcar a outra, tá? Então voltando ali, esse comportamento, tá? Eu posso marcar, desmarcar. Então eu vou enviar esse formulário. Então ali em cima na URL, naquele atributo name do turno, ele enviou o valor tarde, que é esse cara aqui, né? O tarde. Agora olha só. Isso aqui que eu vou mostrar é uma coisa boa para a experiência do usuário. Que é o quê? É trazer uma caixinha dessas marcada por padrão, para caso ele esqueça de marcar alguma coisa e você enviar o formulário sem essas opções. Então você pode escolher qual você quer deixar marcado já de cara. Nós vamos deixar o da manhã marcado com esse parâmetro aqui, ó, checked. Então este aqui, ao carregar o site, ele já vem marcado por padrão. Ó, vou carregar aqui e ele já vem. Então se eu escolher outro, normalmente ele vai desmarcar tudo funcionando já conforme a gente viu. Só que se eu recarregar a página, ele já carrega naquele padrão checked, tá? Então o radio button é assim. Se eu quiser que eles fiquem na mesma linha, é só eu tirar o BR aqui, ó. Vai ter um efeito bem interessante. Vamos ver como fica. Olha lá, um do ladinho do outro. Também dá nesse caso aqui, tá, pessoal? Aí, bacana. Vamos seguir. Esse pedacinho aqui agora, nós vamos manter aqui os labels e vamos trocar o tipo aqui, tá? E depois os valores. Então esses aqui agora serão checkbox. E eu vou mudar aqui o turno para conteúdos. E o valor aqui vai ser, o primeiro aqui vai ser CSS. Esse aqui vai ser
o HTML, o JavaScript, um do lado do outro. Deixa eu ver, vou mudar aqui o parágrafo também. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui, se ficou bonito. Um do ladinho do outro, tá bacana. E embaixo desses eu vou colocar mais 3, então. Não vai ficar alinhado, porque não tem CSS. Mas já vai ficar bacana. Então eu vou dar uma quebra de linha. Vou fazer assim para a gente ganhar um pouquinho de espaço, né? Eu vou colocar o input no meio dos labels aqui, tá? Ó. Mesmo que minha foto está na frente ali, esse cara vai para a mesma linha aqui, tá bom? Ó. Puxo ali para vocês verem. Pera aí, fiz errado. Aí, apareceu ali atrás, né? O label. Beleza? E vou fazer o mesmo com esses aqui para a gente ganhar um espaço aqui. Aí, o label. Esse input aqui. E eu fecho o label lá. E novamente, só para vocês verem. Tá aqui, né? Só para o input ficar entre os labels na mesma linha. Para a gente ganhar um espacinho ali. Aí, vamos lá. Fiz uma baguncinha, né? Então, embaixo desse aqui eu vou dar só um BR. E vamos adicionar ali label. Vou tirar o fora, a gente não usa isso aqui. E um input aqui dentro. Vamos colocar outras linguagens ali. Input name conteúdos. Agora o Python. Isso. Vou colocar aqui também alguma coisa de... Vamos ver o Java. E vamos pôr... O que ele sugerir aqui, eu vou querer pôr o PHP. Aí. Peraí. Type. Isso aí, saiu. Então nós temos dois conjuntos de 3 ali, né? Vamos ver como ficou. Aí, não ficou alinhado, né? Mas ficou um embaixo do outro ali do jeito que eu queria. Esse aqui é múltipla escolha quando a gente usa esse type checkbox. Então são caixinhas que você checa. Então você pode escolher todos, você pode escolher alguns, você pode inclusive não escolher nenhum, mas você pode escolher, por exemplo, algum que já inicie checado. Vou carregar a página aqui, ó, os 3 primeiros estão iniciando checado. Eu posso tirar estes, eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Estes atributos aqui, deixa todos desmarcados. Aí. E vamos seguir, ó. Carregou. Tá carregando a página ali. Pronto. Assim padrão. Então se eu marcar vamos fazer a tríade da internet, né? CSS, HTML e JavaScript. E ele enviou esse cara lá para cima na URL os valores lá, né, ó. Conteúdos igual CSS, HTML e JavaScript. E se eu marcar todos, ele vai enviar todos. Vira uma festa lá em cima no URL, né? Mas é isso aí mesmo, tá? E se eu não enviar nada, não enviou nada. Olha que bacana, né? Nós temos muitas opções para a gente adicionar no nosso formulário. Uma outra situação que a gente pode fazer aqui, ainda dentro do formulário, é criar um campo que a gente agrupa tudo. A gente chama de field set. Então eu vou apagar aqui tudo isso que a gente fez. Vou deixar só o botão ali. Vou tirar o botão não. Aqui.
tá? Então dentro do formulário, então esse field set ele é bem legal porque ele agrupa informações. E ele tem um outro atributo ali bem legal, que é o nosso caption. Perdão, caption é para outra. Esse aqui é legend, field set legend, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é colocar esse legend. O field set também abre e fecha, né? E o legend aqui também. Aqui nós vamos pôr assim, ó, preferências. Bacana. Vamos ver como ficou por enquanto. Ali, ó. Ele cria um... Acho que faltou fechar uma tagzinha aqui. Deixa eu ver. Field set abriu, fechou. Legend. O botão, bom, parece que tá tudo certo aqui. Não sei o que aconteceu lá. Deixa eu ver aqui. Aí, era um errinho aqui da página. Então ele cria um campinho em volta, ó, nem CSS é. E ele coloca aqui um rótulo, aqui um título, né? Uma legenda para esse agrupamento, ó que legal. E o botão embaixo ali. Então tudo que a gente colocar aqui dentro vai ficar agrupado. Vamos ver o que acontece com isso aqui. Vamos lá. Eu estou ainda dentro do field set, né? Nós vamos colocar ali aquele parágrafo que tinha. E vamos colocar ali aquele que a gente tinha, o turno. Vamos misturar um pouquinho as coisas que tinham lá. E adicionar aqui um label. Não se preocupa se você se perder aí, você pode pausar o vídeo a hora que quiser, voltar, tá bom? O label e dentro do nosso label, o input ali. Aí. O nosso input type radio para aquelas opções únicas, né? E ele vai ser aquele lá do turno que a gente tinha. O ID eu não vou usar. E aqui valor manhã, sem acento, mas o texto manhã. Lembrando, né, que o label é um tipo de rótulo. E aí eu escrevi assim manhã, só que antes do manhã nós temos um inputzinho, que é aquele botãozinho redondo lá. Então, por enquanto, como é que ficou? Ali o título, né, ali a legenda, o nosso parágrafo, e ele vai crescendo essa caixinha aqui automaticamente, né? Olha que bonito que fica. Eu vou então fazer, porque vai ficar um pouquinho grande aqui, eu já vou deixar isso na mesma linha, tá? Ó. O importante é a estrutura, né? E aí tá o nosso input radio, do type radio, dos turnos, manhã, tarde e noite. Nós vamos deixar um do ladinho do outro mesmo. E assim fica bacana, ó, tá? Dentro deste field set ainda, nós vamos criar ali um parágrafo escrito ali conteúdos, que era aquele que a gente tinha, né? Conteúdos. E aqui nós vamos ter aqui o HTML, o CSS e o nosso JavaScript. E tá bom. Acho que isso aqui é o suficiente, né? Vamos abrir aqui a página. Tá aí, ó, que legal. As preferências, né? Então eu posso só escolher um deles. Embaixo eu posso escolher nenhum ou todos. Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar só HTML, CSS e o turno da tarde enviar aqui, ó. Lá em cima na URL tá lá o turno tarde, conteúdo HTML e conteúdo CSS. Tudo agrupado, tudo bonito. E eu pude enviar isso aqui. Podemos deixar o da manhã marcado e os 3 de baixo checado. Vamos fazer isso? O da manhã checked.
Espera aí que eu... Isso. Checked apareceu ali. E esses aqui também. Então eu vou copiar. Pronto, aí. Então ele já carrega a página assim. É preferência do dono do site. Ele quer que esteja todos marcados e o turno da manhã. Então é isso. Olha que top, pessoal. Tá aí. Então, até aqui, dá uma respirada. Foi bastante código. Vê se você entendeu. Não entendeu alguma parte, volta. Se mesmo voltando você não entendeu, comenta aí. Fala, ó, não entendi ali no minuto tal. Não entendi a tag input, não entendi o label. Comenta aí que não é para ninguém ficar para trás. E para essa parte aqui ser finalizada, vamos colocar um botão embaixo desse. Embaixo, vamos pôr do lado. Do ladinho. Olha que massa. Um botão type reset. Vamos ver o que ele faz, cara. Vamos deixar assim e ver o comportamento dele. Tá ali, ó, enviar e limpar. Vou clicar aqui. O clicar, ele teria... Deixa eu apagar aqui o endereço para garantir que isso vai funcionar de maneira 100%, né? Ele limpa a configuração original que está setada no HTML. Então, quando eu clico limpar, é como se ele recarregasse a página, tá? Ó, vou limpar aqui, ele vê um padrão. Então, isso aqui, para fazer um pouco mais de sentido, o limpar, a gente desfaz os checkeds aqui dos checkboxes e deixa só o da manhã mesmo, que é uma das primeiras opções lá. Aí, então o cara tá lá, ele quer o da tarde, ele quer esses dois cursos aqui e não, desistiu. Ele preencheu o nome, e-mail, um monte de coisa, e ele clica aqui, volta tudo ao padrão que está setado lá no HTML. Show! É o seguinte, eu vou trazer um exercício para vocês aqui, uma tela cheia de dados aqui, cheia de inputs, de opções, e o exercício de vocês é criar essa página bem o máximo parecida com o que eu trazia aqui. Então, eu já vou mostrar ela aqui para vocês. Então, nós vamos ter aqui um campo para nome, um para e-mail, selecionar a cidade que a pessoa quer, o turno, os cursos e adicionar uma mensagem. Deixe seu like, se inscreva, compartilha e comenta. Ponto. E aí eu posso enviar este formulário, né? Ou limpar ele aqui, ó. Foi. E lá na URL tá lá todas as informações que eu enviei, inclusive lá da nossa mensagem, né? Ó, tudo. Se eu testar aqui, digitar qualquer coisa, escolher as opções e escrever aqui, e se eu apertar limpar, tudo é zerado, beleza? Então monta esse exercício, pausa o vídeo, faz ele com calma e eu vou retornar, eu vou pausar, a hora que eu retornar, aí eu mostro ali o código para vocês, beleza? Então pausa aí, faz aí com calma. Então retornando aqui, a nossa página, linda, maravilhosa, tem todos esses detalhes, né? E tá aqui o código, vou aumentar um pouquinho e deixar aqui assim, pronto. Então nós temos o nosso doctype, tem a linguagem, o título da página, tudo que a gente já viu. E o body. Nós temos aqui um título H1, que é o maior, já seguido de um parágrafo, e a abertura do formulário aqui no meu código na linha 10.
Então, se a gente seguir aqui o tracejado da indentação, nós vamos ver que esse formulário ele só termina aqui pela linha 62 aqui no meu. Então, vocês podem, né, caso não tenham conseguido resolver esse exercício, se você abrir e fechar o formulário, coloca ele embaixo e vai adicionando estas coisas ali dentro. Então, aqui nós vamos ter os labels, os dois inputs e labels referentes ao nome e e-mail. Pronto. Pedi nem senha, nada. Dá duas quebras de linha para afastar ali. E nós vamos ter o label de cidade para poder colocar aquela caixinha de seleção de opções, né? Beleza. E embaixo disso, quebra duas linhas de novo. E o nosso site ele tem um field set. Então, ainda dentro do formulário, você vai abrir e fechar o field set e vai colocar tudo isso ali dentro dele. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Aí. O que tem dentro do field set? A legenda dele. Um parágrafozinho ali para falar do turno. E aí vem os 3 radio buttons, certo? Matutino, vespertino e noturno. E quebra-linha para poder fazer ali embaixo os checkboxes com esse parágrafo aqui, ó. E aí esses labels com os inputs são os nossos checkboxes. E aí acaba o field set. A gente pula uma linha ali, dá uma quebra de linha no field set para poder trazer aquela text area com também um labelzinho ali, né? Aí o text area quebra as linhas duas vezes para afastar um pouco e coloca os dois botões, né? O de enviar e o de limpar. Fecha o formulário está dentro do body, fecha o body que está dentro do HTML, nosso doctype, e fecha o HTML. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, espero que você tenha entendido a diferença de radio, de checkbox, para que serve o input, para que serve o label, tá? Quero saber se você conseguiu fazer o exercício ele inteiro ou quase inteiro. Comenta aí tudo isso que eu tô chamando sua atenção para ver se você entendeu. Comenta ali, entendi, perfeito. Não, professor, não entendi, ficou confuso, tá? Deixa aí seu comentário. Agora, na próxima aula, nós vamos trazer umas tags semânticas agora para dividir conteúdo na página. Tá? Vai ser muito importante, porque não é só jogar lá no body. O body é a nossa tela inteira. Agora, qual conteúdo faz sentido ser o principal? Qual conteúdo faz sentido ser um menu lateral, um cabeçalho do site? Então, isso tudo, um rodapé, né? Isso tudo nós vamos ter que trazer as tags semânticas para que o nosso site tenha organização e faça sentido o conteúdo dentro dele. Maravilha? Curte aí, comenta, se inscreve, deixa seu elogio, comentário, crítica, que faz todo sentido, faz muito bem para o canal, me ajuda e ajuda vocês e os futuros alunos que vão acessar os vídeos do professor aí, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo aí. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau.